No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer ter você por aqui em mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que acompanha no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? Vai que você um dia deixa de receber o áudio aí no seu WhatsApp, você está inscrito lá no YouTube, você ouve o programa por lá. Lembrando que nós estamos com um programa de rádio todos os dias de segunda a sexta na Rádio Betel FM 98,7, Rio de Janeiro, Recreio, Jacarepaguá. E também pela internet através do radiobetel98fm.com.br. Não esqueça de ouvir. E no final do programa de hoje, no final do Minuto da Unicidade de hoje, eu tenho uma novidade para você. Vosso pai exultou por ver o meu dia e o viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8, 56 ao 59. Que embate! Nós falamos sempre sobre esses assuntos e não me canso de dizer, foi um debate muito caloroso com os judeus, com aquela nata do judaísmo, os fariseus, os saduceus, aquela turma que ficava ali com a responsabilidade dos cultos no templo. Veja, o Senhor Jesus sofreu aqui um preconceito, uma espécie de etarismo, um preconceito pela sua idade, porque era muito jovem. A gente sempre afirma que Jesus ele começou a pregar aos 30 anos de idade, iniciou seu ministério, a teologia fala sobre isso tranquilamente, sem problema nenhum. Então você imagina, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos, é o tempo que ele durou para formar os discípulos, para fazer tudo que ele fez em 3 anos de ministério, de período, de pregação, de curas, milagres, tudo isso, e a crucificação inclusive, que é o mais importante. Nesse debate, o que está em jogo aqui? Está em jogo aqui a verdadeira identidade de Cristo, quem de fato ele é. E nesse debate com os judeus, o Senhor Jesus falou uma palavra, vamos dizer assim, um tanto, ou melhor, extremamente ousada para um jovem da sua idade. E eu vou dizer para você uma coisa, nem os anciãos, ninguém antes dele ousou falar desta forma. Por quê? Porque os ouvintes, as pessoas que estavam ouvindo, não tinham em suas mentes a ideia da Santíssima Trindade que nós temos hoje. Não havia a pregação da Trindade. E você vai falar, ora, Tony, não tinha Trindade porque ainda não havia sido organizado, as pessoas não entendiam muito bem. Bom, se nós estamos falando de Trindade como nós conhecemos, que a teologia trinitária consegue sustentá-la durante toda a Bíblia, de alguma forma, aqueles homens não faziam naquele tempo, não havia essa definição teológica, esse conceito teológico de Trindade. Não tinha em Israel, não tinha, não teve e nunca vai ter. Esse conceito teológico trinitário, isso veio dentro do cristianismo de Roma para cá, de Constantino para cá, oficialmente. Começou-se ainda lá no início do 2º século com Tertuliano. Mas voltando aqui para os judeus, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus fala assim, eles o criticam, você quem é você? Você é um garoto novo, você é melhor do que os nossos... Eles falam antes, você é melhor que o nosso pai Abraão que morreu? É maior do que os profetas que morreram antes de você? Aí Jesus fala, olha, Abraão exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Ou seja, Abraão esteve comigo, me viu, se alegrou. Que história é essa que ele viu Abraão, que Abraão se alegrou com ele? Onde é que ele tá? De onde ele está tirando isso? Esse garoto tem 30 anos. Não está bem das ideias. Além de ser jovem, não tem coerência o que ele está falando, porque ele tem 30 anos, a gente sabe que ele é de Nazaré. Preste atenção no Minuto da Unicidade de hoje, que é muito importante o que eu estou dizendo aqui. Esse foi o primeiro ponto. Aí ele falou, Abraão
viu meu dia e se alegrou, né? E aí, vou só refrescar sua memória lá nos Carvalhos de Mamré, também Abraão teve com ele, se alegrou muito, ouviu muitos ensinamentos pessoalmente, através de quem? Leia Gênesis capítulo 19, você vai ver com quem Abraão conversou, 18, 19, por ali. Abraão conversou nada mais, nada menos com o próprio Jeová dos Exércitos. Pois bem, conversou, foi revelado muita coisa, foi revelado o dia, Abraão viu, pela fé dele, o pai da fé, porque tem muita coisa em Abraão que você às vezes ignora, que nós ignoramos, mas Abraão, né, se alegrou muito na presença de Cristo, e quando ele fala isso, mas aí eles falam, como assim? Tu não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Só que a resposta de Jesus, ela causou muito mais impacto do que ele ter afirmado que Abraão teve com ele, viu o dia dele, se alegrou com ele. O que ele responde para os judeus depois dessa afirmação causou muita fúria, vamos dizer assim, causou muito mais escândalo e muito mais impacto, volto a dizer, nos corações dos religiosos judeus da sua época. Disse-lhe Jesus, em verdade, ou seja, com muita verdade, estou dizendo para você, sem a menor sombra de dúvida, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa foi a resposta que estremeceu os judeus. O debate acabou ali. Quando Jesus diz isso para eles, o debate acaba automaticamente. E aí o que acontece? Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas ele só não morreu apedrejado porque não era chegada a hora, então ele se ocultou, diz o verso 59 de João, e saiu do templo, porque aí você vai ler lá o profeta, nós falamos aqui na semana passada, lembra do profeta Malaquias? Aquele quem buscais Jeová, ele virá ao seu templo e vai falar. Pois é, ele chegou lá no templo e falou, olha, eu sou. Por que eles pegaram pedra para matar Jesus? Já estou terminando por hoje. Por quê? Lembra lá do Êxodo, quando Moisés vai para o Monte Sinai e tem um encontro com Cristo? O que diz lá no capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 13, que diz assim, então disse Moisés a Deus, olha o que Moisés falou para Deus, o Pai, a primeira pessoa. Eis que quando eu for aos filhos de Israel, estou falando primeira pessoa no conceito da doutrina da Trindade. Então Moisés está conversando com Jeová aqui, com Yahvé. Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Ou seja, quando o povo de Israel perguntar o seu nome, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Então, Êxodo 13 e capítulo 3, verso 13 e 14. Então, fala para eles, Moisés, o eu sou me enviou a vocês. Então, alguns milênios depois, muitos séculos depois, tem um jovem de 30 anos dizendo para eles, olha, como assim vocês estão dizendo que eu não vi e não conheço Abraão? Meus filhos, meus queridos, antes que Abraão existisse, eu sou. Você entende que a proposta do Minuto da Unicidade é mostrar esse lado da história que é ignorado por muitos? Só consegue enxergar Jesus como filho de Deus ou filho do homem, filho de José, filho de Maria, e não como o único Deus verdadeiro que se fez carne e habitou entre nós? Esse é o nosso objetivo. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que eu sempre peço o seu apoio, porque pregar esta mensagem não é uma tarefa fácil. Homens deram a sua vida, homens são perseguidos, chamados de hereges, ridicularizados nas redes sociais. E eu não falo só de mim, não. Temos, graças a Deus, Deus tem levantado homens corajosos para pregar esta mensagem. Então você pode... Tem mais referências sobre esse tema, inclusive no livro que eu escrevi um livro falando sobre esse assunto. Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Escrevi esse livro em 2018, já estamos na segunda tiragem, que a tiragem do livro físico já acabou.
praticamente acabou. Deve ter algumas unidades sobrando, mas nós estamos fazendo finalizando a parte das entregas, entregando as últimas unidades. Então não posso dizer para você que temos o livro físico. Nós não temos para venda, não temos mais, porque nós estamos entregando aqui. De repente, se sobrar alguma coisa, a gente vai anunciar para frente. Mas já chegou a versão digital do livro, a versão e-book e EPUB. Então você pode adquirir para ajudar o nosso programa através do 1999-285-1545, para ajudar o pastor Tony de Souza na nossa reflexão diária aqui, nos nossos ensinamentos diários, por apenas R$15. E eu peço que você adquira esse livro, porque lá tem todas essas informações. R$15 é um investimento no seu conhecimento. O livro tem 148 páginas, uma letra bem fácil para leitura no seu celular, no tablet, no computador, no smartphone, no seu, naquele Kindle, que é para ler os livros em PDF. Meu querido, minha vista está muito boa, eu não tenho tempo para leitura, não consigo assimilar na leitura, eu gosto de ouvir. Você adquirindo esse livro em PDF, tem um aplicativo chamado Leitor de PDF, que você põe ali, abre por esse aplicativo e ele lê o livro para você, em voz alta. Olha que maravilha agora a tecnologia como é que está. E esse aplicativo é grátis, você baixa na sua loja de smartphone. Se você entrar em contato com o nosso telefone para adquirir, você promove duas coisas. Uma, adquire conhecimento, vai ler uma informação importante e conteúdos importantes. E a outra, você ajuda o nosso programa de rádio e o Ministério do Minuto da Unicidade, para a gente estar aqui à disposição para nos dedicar a esse ministério. R$15 é o investimento para você ofertar, ou melhor, abençoar o programa, tá bom? Que está aí todos os dias, você ajudando ou não ajudando, o programa está aí, Você que acompanha há 7 anos no YouTube, vai indo para 7 anos, Você acompanhando no YouTube, gratuitamente recebendo áudio no seu celular. Então, mas seja um parceiro nosso, compre para alguém, dê para alguém. Aqui, tá aqui o livro em PDF, você gosta de ler, então tome. Tem um aplicativo, não tem tempo para leitura, enquanto eu arrumo a casa, enquanto eu lavo a louça, vou ouvindo aqui no celular, põe lá na caixinha, vai ouvindo, enquanto eu vou fazendo o meu serviço aqui, vou ouvindo o livro. Você adquire conhecimento e ajuda o Ministério. O livro tem referências, tem boas referências bibliográficas, aliás, bastante referências, tá? Chancela de doutores em teologia. O livro está à sua disposição, mas vai ficar até o dia 15 de março nesta oferta, justamente para a gente arrecadar o recurso para investir aqui no programa. Então, essa promoção até o dia 15 de março agora. Aproveite, entre em contato 1999-285-1545. 19, operadora, 19-99-285-1545. Esse também é o nosso Pix. Nesse mesmo número é o nosso Pix, se você deseja abençoar o nosso programa. Um forte abraço para você, que Deus abençoe e até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.